Primeiro, a gente tem uma herança genética. A gente nasce, a gente pegou ali células, né, no DNA da nossa mãe, o DNA do nosso pai, aquilo ali foi transcrito e formado ali uma nova pessoa, e a gente tem características individuais, e essas características, elas são únicas, e muitas vezes essas características que vão trazer ali, principalmente para um profissional que está acompanhando, ou até para a própria pessoa, escolher ou não aquele caminho, tá? E aí vocês vão entender melhor. Mas, voltando na questão da genética. Então, a gente tem nossa herança genética. Para a gente chegar até aqui, a gente passou por um processo evolutivo. Claro. Nesse processo evolutivo, gente, há muitos, muitos anos atrás, naquela época das cavernas, de caçar, de viver em ambiente mais inóspito, o que acontecia com o nosso sistema para que ele sobrevivesse àquelas condições? Então, quando a gente estava lá 20, 25 mil anos atrás, nós éramos caçadores. Então, a gente não sabia quando ia comer. Nosso organismo sabia que ele vivia num momento ali de estresse, que é ser caçado ou caçar algum animal para alimentar. Era aquele ambiente que é natureza e você. Então, o seu organismo estava em constante alerta e você estava ali naquela luta entre comer e passar um tempão sem comer, porque é caça. Então, não é todo dia que você consegue, nem sempre quando você caça você tem sucesso. Isso fez com que nós tivéssemos genes para fazer reserva de energia, reserva de gordura, que é a nossa fonte energética. Tá? Então a gente tem genes, um deles inclusive é o FTO, que é o gene relacionado à obesidade, é um dos genes mais estudados e mais conhecidos, que foi o gene que nos possibilitou chegar até aqui. Se a gente não tivesse FTO, como que a gente ia sobreviver a longos períodos sem se alimentar? E assim, é muito engraçado porque uma das coisas que mais modula pessoas que herdaram esse gene do FTO é o jejum intermitente, justamente por isso. Porque a gente realmente passava longos períodos ali sem comer e depois a gente comia uma grande quantidade de alimento. Então, a gente tem características que a gente traz ali da nossa ancestralidade e uma delas, e na nossa população é muito comum, é a gente nascer aí com essa herança do gene FTO. E o gene FTO, ele vai aumentar a nossa tendência a ter gordura, principalmente na região abdominal, dos braços, da parte do quadril para as mulheres, é aquele corpo mais em forma de pera. Então, olha para você ver, é uma coisa que a gente herdou, e aquilo ali antigamente era pra gente sobreviver, era uma coisa maravilhosa, não era uma coisa ruim. Só que com, claro, né, a modernização de tudo, a nossa evolução, hoje a gente tem comida pra caramba, e o tempo todo. E a gente tem estresse também o tempo todo que gera aquela resposta para comer. Então a gente normalmente passa por estresse e aumenta o apetite, começa a ter mais compulsão. Então assim, as nossas características genéticas, elas têm um peso muito grande. E eu tô falando de um gene. Porque a gente tem vários genes também relacionados com o nosso comportamento alimentar, as nossas escolhas, a nossa resposta ao estresse, ao nosso controle inflamatório. Então, se a gente junta várias pecinhas num quebra-cabeça, a gente começa a entender como que nosso corpo funciona.